Olá, queridos amigos que nos acompanham em mais um estudo da fé. Nesta nossa caminhada de estudo sobre os sacramentos da Igreja, nós já tivemos a oportunidade de aprofundar um pouco mais sobre os sacramentos da iniciação cristã, tão fundamentais à nossa fé, e também no último vídeo já demos início ao nosso estudo, à nossa reflexão sobre o sacramento da reconciliação, um dos sacramentos de cura da Igreja. E no vídeo de hoje nós vamos aprimorar um pouco mais os nossos conhecimentos no sacramento da unção dos enfermos, que compõe, juntamente com o sacramento da reconciliação, o grupo dos sacramentos de cura. O texto bíblico que fundamenta o estudo sobre o sacramento da unção dos enfermos está na carta de São Tiago, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Nos ensina o apóstolo em sua carta: alguém dentre vós está enfermo? Mande chamar os anciãos da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o reerguerá. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. O texto que nós acabamos de ouvir então da carta de São Tiago é um texto que diretamente vai referenciar esta atitude, esta atividade da Igreja no seu comprometimento para com o atendimento dos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos. Desde o início da Igreja, desde o período dos apóstolos, a Igreja continua uma missão que foi dada e, ao mesmo tempo, que foi vivida também pelo próprio Cristo ao longo de seus dias. Revisitando as páginas do Evangelho, nós podemos perceber, na maioria das vezes, que Jesus se aproximava de pessoas que tinham alguma debilidade, alguma enfermidade, padeciam pela importunação de algum espírito impuro. E esta atividade curativa de Jesus fez com que ele também se aproximasse, sobretudo na vida de fé, também destas pessoas que naquele momento necessitavam de uma graça específica, de uma intervenção divina na sua saúde física. Por isso que a Igreja, então, ao receber esta orientação, este cuidado do Senhor para com os enfermos, ela também vive este mesmo cuidado na sua ação prática, na sua ação pastoral, mostrando que o mesmo ministério de cura que Jesus estava desempenhando, ou melhor, que desempenhou ao longo de sua vida, ela também desempenha pelos anos, pelos séculos na história da humanidade. Por isso que o sacramento da unção dos enfermos é também um sacramento de cura, e a cura aqui, ela não está apenas relacionada a esta parte espiritual da pessoa, como primeiramente o sacramento da confissão realiza esta cura na parte espiritual da pessoa, se assim nós podemos dizer. O sacramento da unção está diretamente vinculado a esta ideia de que a saúde física, mediante a graça sacramental que vem até o enfermo por meio da aplicação, da administração deste sacramento, ela pode, pela graça de Deus, se fortalecer. Ela pode, pela graça de Deus, ser reestabelecida. E essa é a fé da Igreja que o apóstolo Tiago, na sua carta, deixa bem claro. Se alguém na comunidade está enfermo, chame o presbítero para que ele possa rezar sobre ele impondo as mãos, ungindo com óleo. E se estiver pecados, estes serão perdoados. Essa então é a dinâmica do sacramento da unção dos enfermos, que, dentre o grupo dos 7 sacramentos, talvez seja o mais desconhecido. Não no sentido de que as pessoas não conheçam o sacramento da unção, mas no sentido de que ele não é tão bem conhecido, porque a sua celebração, de forma ordinária, em caráter ordinário, é uma celebração que acontece na realidade privada, individual, entre o sacerdote e o enfermo que recebe o sacramento da unção. O sacramento da unção dos enfermos é um sinal da graça de Deus que vem em auxílio
daquelas pessoas que, por conta de sua enfermidade, se encontram totalmente debilitadas e limitadas na sua saúde física. Nós bem sabemos que tantos irmãos nossos, ou até mesmo nós, quando somos acometidos de uma grave enfermidade, nós ficamos fracos, ficamos debilitados, e no momento da fraqueza física que a doença promove na nossa vida, promove na nossa pessoa, na grande maioria das vezes, nós corremos o risco de cairmos na nossa fé. Somos provados na fé. A enfermidade, a doença, o sofrimento vem também com esta realidade de provação, porque é justamente nestes momentos em que a nossa fraqueza é tocada pelo mal, é tocada também pelo pecado, é que nós somos convidados a dar um testemunho concreto e pleno da nossa adesão e da nossa fidelidade a Deus. E como é difícil nós permanecermos firmes na nossa fé, permanecermos conscientes e convictos na presença de Deus, quando nós somos provados até o extremo na enfermidade e na desolação que a própria enfermidade causa em nossa vida. Por isso que o sacramento da unção dos enfermos vem em nosso socorro, vem em socorro dos enfermos, para que eles possam se sentir abraçados por Deus, fortalecidos pela sua graça no seu corpo e sustentados pela graça do sacramento no seu espírito, de modo que a doença, de modo que a enfermidade não seja um empecilho para a experiência com Deus, mas muito pelo contrário, se torne um momento propício para que Deus possa vir em socorro e encontrar este irmão enfermo no momento de dificuldade. Assim como os outros sacramentos, o sacramento da unção dos enfermos também estabelece uma relação direta entre o enfermo, o fiel que recebe o sacramento, com a Trindade Santa. Quando nós falamos do sacramento da unção dos enfermos, o enfermo que recebe o sacramento por parte do sacerdote, ele estabelece uma relação íntima com o Pai, no sentido de que o Pai é aquele para quem vai tender toda e qualquer oração. Por isso que o enfermo, quando se coloca diante do sacramento da unção dos enfermos, o enfermo, ele oferece o seu sofrimento ao Pai e aguarda dele a sua graça. Em relação ao Filho, Jesus Cristo, o enfermo, quando está no contato com o sacramento da unção dos enfermos, ele estabelece uma relação de solidariedade com Jesus. Jesus também sofreu, Jesus também passou pela dificuldade da paixão e da cruz, e ao se solidarizar no seu sofrimento com o sofrimento de Cristo, o enfermo concede um sentido redentor ao seu sofrimento. E a partir do momento em que o seu sofrimento, a sua mazela naquele instante, ela passa também a fazer parte neste sentido redentor dos sofrimentos de Cristo, ele passa a entender que diante daquela dificuldade, daquela provação, ele pode sair transformado espiritualmente. Ele pode atingir uma maturidade, ele pode atingir uma consistência na sua fé que aquele momento proporcionou, então, na sua vida de fé. Por fim, no relacionamento da Trindade com o enfermo no sacramento da unção dos enfermos, o Espírito Santo é aquele que, por meio do sacramento, reforça a solidariedade do enfermo para com todos os outros seres humanos que padecem quaisquer enfermidades. Nós, seres humanos, somos solidários também no sofrimento. Todos nós estamos vulneráveis a qualquer enfermidade, a qualquer doença. E o Espírito Santo, no momento do sacramento, age para que nós tenhamos consciência de que nós somos também, da mesma forma como somos solidários na graça de Deus, nos tornamos solidários nos sofrimentos pelos quais passamos. O sacramento da unção dos enfermos, como também outros sacramentos nos 7 que foram canonizados pela Igreja, faz uso do óleo. O óleo é este elemento natural que foi também forjado pela arte humana para ser como que um unguento, ou seja, um medicamento, um remédio diante de ferimentos,
diante até mesmo de realidades diretamente vinculadas à enfermidade no mundo antigo. Por isso que a Igreja, na sabedoria de sua ação e também de sua teologia, faz uso do óleo num sentido também de trazer a dignidade da pessoa que recebe o sacramento, uma dignidade real, como nós pudemos muito bem perceber no momento em que nós estudávamos o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, e também, no caso da unção dos enfermos, o óleo vem como um remédio. Ele vem justamente como este sinal da presença de Deus materializada no óleo, que vem dar o frescor e, ao mesmo tempo, o vigor ao fiel que recebe o óleo no sacramento da unção. O óleo dos enfermos, que também é abençoado na Santa Missa do Crisma a cada ano nas catedrais de nossas dioceses, o óleo dos enfermos mostra realmente também essa dignidade que o sacramento da unção dos enfermos traz em si, para mostrar ao enfermo que a graça que ele está recebendo naquele momento é uma graça sensível. Pelo toque do sacerdote, juntamente com a unção, com o óleo dos enfermos, o enfermo pode se sentir revigorado e fortalecido pela graça que Deus derrama sobre ele naquele momento. E aqui nós temos uma curiosidade em relação ao sacramento da unção dos enfermos. Há muito tempo nós concebíamos a unção dos enfermos, talvez por uma concepção errada da prática pastoral da Igreja, as pessoas concebiam a unção dos enfermos com o título de extrema unção, ou seja, o sacramento da unção dos enfermos, ele poderia ser aplicado somente no momento em que o enfermo estivesse já agonizando nos seus últimos momentos de vida, quase já falecendo. Por isso que o senso comum dos nossos fiéis associou o sacramento da unção dos enfermos como se fosse um sacramento de passagem da morte, ou seja, no momento em que o fiel estivesse agonizando, ele estaria ali então recebendo os últimos sacramentos e assim poderia entrar no reino de Deus, entrar na glória do céu, entrar num pós-morte por conta do sacramento. E o esforço da Igreja, e sobretudo da teologia sacramental da Igreja nos últimos anos, é realmente tirar do ideário popular esta ideia de que o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento da extrema unção. Na atividade pastoral da Igreja, na aplicação do sacramento, uma coisa não contradiz a outra. Porque o sacramento da unção dos enfermos, sim, pode ser ministrado em um fiel que esteja agonizando nos últimos momentos de sua vida, ou que esteja inconsciente, ou que esteja em coma, ou que não esteja vivendo mais conscientemente na sua enfermidade. Mas, por outro lado, o sacramento da unção dos enfermos é concedido também a todos aqueles que, independente da idade, já recebendo os primeiros sacramentos, possam também participar deste sacramento ao passarem por alguma grave enfermidade que comprometa a segurança e o conforto de sua vida. Por isso que o sacramento da unção, então, ele pode ser diretamente administrado aos fiéis, independente da idade, salvo que este fiel tenha recebido os primeiros sacramentos, para vir em socorro daquele enfermo no momento de provação, no momento de fraqueza que a enfermidade possa cometer na sua vida. Por isso, então, que o sacramento da unção dos enfermos é este sinal da graça de Deus que vem em auxílio da humanidade que se enfraquece por conta da enfermidade e do sofrimento. O sacramento da unção dos enfermos tem também um caráter penitencial. Assim como São Tiago, no texto bíblico que nós acabamos de ouvir, diz, o sacramento da unção possui este caráter penitencial porque ele também absolve o fiel de seus pecados. Se ele está inconsciente, se ele não pôde se acusar nos seus pecados, se confessar antes de receber o sacramento da unção dos enfermos possui também este poder de perdoar os pecados da pessoa que o recebe. Por isso, então, que ele, ao mesmo tempo que é um refrigério para o enfermo no seu sofrimento físico, no seu corpo, na sua saúde, é também um refrigério para o espírito
diante da aflição dos pecados, diante da aflição dos erros que aquele fiel possa até então estar carregando junto de si, sem ainda ter recebido o perdão de seus pecados. O sacramento da unção dos enfermos é ministrado pelo sacerdote ou pelo bispo junto ao enfermo, por meio da unção da fronte do enfermo, ou seja, na testa e também nas duas mãos. Na impossibilidade de se fazer nas mãos ou na fronte, o sacramento pode ser administrado por meio da unção em qualquer outra parte visível e sensível do corpo da pessoa. Depende, então, da situação em que o enfermo se encontra na sua enfermidade. E ao ungir tanto a fronte quanto as mãos, no rito da forma ordinária de aplicação do sacramento, o sacerdote pronuncia a seguinte fórmula: por esta santa unção e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. O rito da unção dos enfermos prevê várias orações que vão suceder a esta fórmula universal na aplicação do sacramento, mostrando que estas orações podem e devem ser rezadas de acordo com as condições de saúde do fiel que está ali recebendo. Se é um fiel que tem a possibilidade de se recuperar prontamente a sua saúde, que seja rezado nessa intenção. Em contrapartida, se o fiel já está dando sinais de que está agonizando e que brevemente terminará sua vida neste mundo, o sacerdote também tem a liberdade de, naquele momento, rezar para que aquela pessoa encontre em Deus o seu descanso por meio do sacramento que recebeu também naquele momento. Por isso que o sacramento da unção, ele vem como este refrigério da graça de Deus diante da tristeza, diante da provação, diante do sofrimento que a enfermidade traz sobre cada um de nós, seus filhos. E assim, então, nós encerramos este breve estudo sobre o sacramento da unção dos enfermos e que possamos também ter em mente cada vez mais a beleza deste sacramento e a força que Deus quer ser na vida daqueles que, nesta vida, estão enfrentando a adversidade da enfermidade. Que Deus abençoe você e até a próxima.